Bora lá, sétimo ano, retomando mais os estudos da semana, tá? Esse mês esperamos que estejamos na reta final, colocando os exercícios em dia, ok? Vamos fazer os exercícios e as explicações. Esse mês de junho eu pretendo fechar todas as correções de exercícios que eu pedi ao longo do mês, né? Para quando a gente voltar já tá redondinho aí nossas correções. Então, reta numérica, páginas 133 e 134, ok? O que sua apostila traz? Ela dá um exemplo, coloca assim, representou o número 3 como letra A, menos 5 como letra B, menos 1 como letra C e 5 como letra D. Já falamos que números positivos não precisam do sinal de mais na frente. O que ele traz com relação à reta numérica? Ele propõe o seguinte: eu quero botar esses números na minha reta numérica. Eu deixei o quadro, vou usar ele todo. Aqui, a primeira etapa é a gente fazer a reta, ok? Sendo que para cá vão ser mais números infinitos e para lá mais números também infinitos, ok? Ok? Vou fazer bem bacaninha aqui. Aí, o que separa essa reta numérica dos números positivos dos negativos na linha horizontal seria o zero, que a gente falou que é neutro, ele estaria mais ou menos por aqui, ok? O número zero. E aí, depois a gente tem que usar o mesmo espaçamento. Cuidado, eu não posso usar 2 centímetros do 0 até o 1 e depois do 1 até o 2, 5 centímetros. Então tem que ser sempre o mesmo espaçamento. Se eu fizer uma reta numérica onde cada número eu represento a distância de 1 em 1 centímetro, eu tenho que manter, ok? Então vou representar essa situação aí de no seu como se fosse 1 centímetro. No meu quadro vai ficar um pouquinho maior. Vou botar próximo, né? Não vou usar uma régua aqui certinho, mas só para ter uma ideia. 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Vai para o infinito, o símbolozinho de infinito, para positivos. A vida toda para lá. Vai crescendo, vai aumentando. Quanto mais para a esquerda, mais vai aumentar. Opa! Quanto mais para a direita, vai aumentando, ok? A mesma coisa a gente faz para a esquerda, né? Se eu escolher 1 centímetro aqui, eu tenho que escolher 1 centímetro aqui também. Aqui é o mesmo espaçamento, ok? De 1 em 1. Só que para representar que são números abaixo de zero, eu tenho que botar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente, infinitamente para negativo, ok? Esse símbolozinho, né, todo mundo sabe aí, uma galerinha aí da tatuagem, é infinito. É o símbolozinho de infinito. Brincando, um 8 deitado, ok? E aí, a sua apostila quer que você represente, lembrando que acima do zero, para a direita, a gente tem números positivos e abaixo do zero, para a esquerda, números negativos, ok? Ele quer que você coloque aí os números 3, menos 5, menos 1 e 5 na sua reta numérica. Aonde estariam essas letras aí certinho em cada ponta aí da reta numérica, ok? Ele coloca aí, ele traz para você. Deixa eu pegar a caneta vermelha para representar a diferença, aonde está cada um, né? Essa representação fica fácil de montar a reta numérica. Então, o número 3 é positivo. Então, a bolinha, ó, positivo em 3. Essa é a minha letra A. Menos B, B menos 5 está representado aqui, ó, em cima da reta. Seria a minha letra B.
O C, a representação é menos 1, então em cima da reta, menos 1 é o C, ok? E o 5 positivo seria em cima do 5, quando não tem nada, é um sinal de mais, então estaria aqui em cima. Seria a minha letra D. Então, seriam as minhas representações aonde está a minha letra A, B, C e D, ok? Cuidado que a ordem A, B, C não segue muita ordem aí de português, tá? A gente está falando de indicação. Indicação onde está indicado menos 5, que foi representado pela letra B, ok? Isso é uma reta numérica. Eu acho bem simples isso aí de entender e de se organizar nessa reta. Agora vamos lá para outra parte. Você nota aí que na reta numérica os números são dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Por exemplo, o número menos 2 é sucessor de menos 3, ou seja, ele é sucessor de menos 3. O menos 3 é sucessor de menos 4. O menos 4 é sucessor de menos 5. Então, quanto mais para a direita, ele é o sucessor. Quanto mais para a esquerda, ele é o antecessor, ok? Isso tem que ficar bem claro aí quando se trabalha com número negativo, tá? Cuidado que aqui sim o sucessor de 1 é 2. Mas nesse caso aqui, o sucessor de menos 1 é o 0. O sucessor de menos 2 é o menos 1. É ao contrário, entendeu, galera? Cuidado com isso, é bem importante, tá? Então, ao comparar dois números na reta numérica, o maior será sempre o que tiver mais à direita. Quanto mais à direita, maior ele é. Então, se eu for comparar, quem é maior, menos 4 ou menos 2? Menos 2, porque está mais à direita. Ele é o maior. Quem é maior, menos 5 ou menos 1? Menos 1, porque ele está mais à direita. Não tem nada a ver quem está mais próximo de 0, tá? Sempre quem está mais à direita, tá? Além disso, nessa reta numérica, a gente tem os números naturais, tá? Aqui a gente tem a representação de todos os números naturais, ok? Vou botar aqui, ó, naturais, que é importante. E os negativos, a gente tem a representação de todos os números inteiros. Só que os positivos também não deixam de ser inteiros, só que aqui é a representação de inteiros negativos. Tem que escrever negativos, tá bom? Eu posso classificar essa reta como todos os números inteiros, beleza? Agora a gente não usa só os naturais mais, são todos os números. Porém, ele é separado, inteiros positivos e inteiros negativos, tá? Se eu quisesse também escrever inteiros positivos e inteiros negativos, tá? Então fica ligado com essa fala aí a partir de agora, que antes você só usava números naturais, agora você inclui em todos os seus raciocínios e contas números negativos, tá bom? Então a gente resume isso, que todos os números inteiros são todos da reta numérica. Essa reta numérica, ela é muito importante a partir de agora, tá? Para você, porque você vai usar os números negativos e os números positivos. E isso tá no seu dia a dia, ok? Para fazer gráficos futuramente, você tem que ter essa análise bem definida, porque depois você vai também trabalhar com vertical. Só que o vertical agora para você está muito ligado à altura, né? A altura abaixo do nível do mar, acima do nível do mar, ou temperatura acima de 0, abaixo de 0. Mas depois também vocês vão aprender a fazer gráficos, ok? Então tá aí essa primeira parte, galera, de reta numérica. Ela tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. O lado positivo são números naturais ou também ditos inteiros positivos, e a parte esquerda serão todos os números negativos, que são também o nome que a gente dá a inteiros. E o 0 seria o neutro ali, o elemento neutro, mas ele é incluído na representação de números naturais, tá bom? Então, a gente vai passando
por partes aí. Então, agora a gente vai organizar a palavra, o significado da palavra módulo ou valor absoluto. O que seria o módulo? A sua apostila traz uma reta numérica na página 134. Uma reta numérica e coloca uma letra B para representar menos 5 e uma letra A para representar o 3. Aí quer saber o módulo. Módulo, galera, cuidado que não é o número em si, não é o menos 5, não é o 3. Módulo, aí ele deu referência ao número 0. Módulo é o espaçamento até o número 0. Por exemplo, do 0 até o B, quantos espaços eu tenho? Ó, quantos espacinhos eu tenho? Quantos centímetros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, do menos 5 até o 0, eu tenho 5 de módulo, ok? Como ali tem o menos 5, a gente representa com tracinho e escreve ele positivo, ok? Isso também pode ser usado. Eu posso representar o menos 5, que já está aqui, eu poderia botar, só que eu seria obrigada a deixar 5, porque eu não estou falando do número menos 5 em si. Eu estou falando da distância. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou falando dos espaços entre um e outro. E não a quantidade de tracinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, não. Eu estou falando da quantidade de espaços que eu tenho para chegar até o menos 5. Ok? Ah, e o 3 que é positivo, também segue a mesma linha? A representação de módulo, sim. Se eu fizer assim, do 0 até o 3, que é a representação do A, como que seria ele? Ele é um módulo, um tamanho 3, ou seja, aqui mesmo que é positivo, continua positivo, tá? Então, quantos espacinhos eu tenho até ali? Até o A? 1, 2, 3. Ok? Então, módulo, galera, módulo ou valor absoluto é isso. É a distância que você tem de um ponto que você coloca como referência até onde você quer chegar. Por exemplo, aqui a gente usou, o seu apostila usou o 0 como referência. Então, quantos módulos deu de 0 até 3? 3. Não porque parou no número 3, tá bom? Cuidado, porque eu posso fazer isso entre o outro, de um número para o outro, tá? Vamos colocar assim, quantos módulos tem da letra A até a letra B? Você vai ver, né? Ó, 1, 2, 3 com mais 5. Dá 8, né? Não necessariamente usar o número menos 5, e sim a quantidade de espacinhos que deu. Isso é módulo, tá? Isso é um valor absoluto. Agora, tem a questão do que é valores que são opostos, tá? O que seria opostos? Deixa eu botar aqui embaixo, eu já falei sobre módulo, agora eu vou falar sobre opostos. Opostos ou simétricos, ok? Seria uma situação assim, ó, eu tenho uma reta numérica, aonde eu tenho 0, ok? Como separação do positivo e negativo. Aí eu tenho aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2. 1 e 2. Aí eu quero dizer qual é o oposto de menos 2 e qual é o oposto de 1. Seria quem está na mesma distância com relação ao 0, ok? Então, como que eu analisaria aqui, ó? Qual é o oposto de menos 2? O 2, ok? Por quê? Eu tenho aqui um espaço, 2 espaços, e aqui eu tenho um espaço e 2 espaços. Então, o oposto de um número para o outro é o seu negativo ou o seu positivo. Então, se eu estiver falando, qual é o oposto de menos 2? 2. Qual é o oposto de 1? Menos 1. Ok? O oposto ou simétrico é que fica certinho a distância para um lado e para o outro, como se fosse um espelho. Ok? Essa distância
do 0 até 2 e do 0 até menos 2 tem que ser idênticas, usando régua, né, tudo certinho, tá bom? Isso é questão do oposto. Ah, professora, mas se for um número com vírgula ou se for um número com raiz, igual aparece na minha apostila, tá escrito aí. Se aqui tiver um menos raiz de 3, ele vai coincidir o oposto dele com mais raiz de 3. Se tiver aqui um menos 3,25, o de lá vai ter que ser mais 3,25, ok? Isso é ser simétrico. É que a distância do zero até um número tem que ser a mesma do positivo para o negativo. Como se eu estivesse traçando uma linha aqui que fosse um espelho, ok? Para dar paralelo. Aí na sua apostila também traz uma observação numa situação vulcânica aí, no vulcão de Mauna, ok? Ele já coloca aí, ó, já extinto e localizado no Havaí. Ergue-se do fundo do oceano a 5.545 metros de profundidade, ou seja, lá embaixo, ó, menos 5.545 metros. E atinge um valor positivo, que é lá no pico, lá mais no alto, 4.205 metros de altura, acima do nível do mar. Ok? Essa é a ideia do vulcão. Aí a gente pode calcular a distância da base até o fundo do mar. Ok? A gente calcula essa distância aí que ele fez aí como exemplo. Então, só comentando aí para terminar. A gente observa aí que esse cálculo que ele fez, ó, a distância acima do mar, 4.205, mas ele botou em módulo, né, o menos 5.545 para não ter problema. Ele chamou o negativo de positivo logo, porque ele está falando da distância. Qual é a distância abaixo do nível do mar? Tudo bem, ele foi representado com menos 5.545, mas eu, para analisar a distância entre um e outro, eu vou usar em módulo. Eu vou usar só o positivo. Que a distância de um até outro deu 9.750, ok? Então, não esqueçam que o número ele pode ter representação negativa. Mas para comparar a distância que um está do outro, eu uso positivo. Então, aqui, ó, qual é a distância do 0 até B? É 5 partezinhas. E de 0 até 3 partezinhas. Dá um total de 8, ok? Esse sinal de menos não vai influenciar na minha conta agora, tá? Então, deixa isso bem claro com relação ao que é módulo e números opostos. Tá bom, galera? E aí, a gente finaliza essa parte dos estudos da semana, tá bom? Aqui também tá falando sobre comparando números inteiros, quem é maior, quem é menor. A gente usa aqueles símbolozinhos, né? Maior e menor. Eu já vou comentar aqui porque não é tão difícil isso. E aí a gente não fica sem essa questão do número maior e menor. Deixa eu colocar desse lado para a gente fechar. Então, olha só, eu vou usar essa reta numérica que está aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Lembrando que, independente do símbolo, maior sempre fica na parte aberta e menor na ponta, ok? Essa é a ideia. Nunca regrinha para isso não, tá? Então, eu vou te perguntar, vamos supor, menos 1 e 4, menos 3 e menos 2, menos 5 e menos 1. Vamos lá. Eu vou usar o símbolo para indicar quem é maior e menor, lembrando que o menor sempre vai ficar na ponta. Então, e outra coisa que já foi falado, o maior sempre está mais para a direita. Então, quem está mais para a direita? O 4 ou menos 1? O 4, ele é o maior. Então, ó, a pontinha fica no menor. Tá bom? Quem é maior e menor aqui, ó? Menos 3 ou 2? Quem é maior e menor? Lógico que o maior é menos 2, porque ele está mais para a direita. Então, ele é maior. Então, ele fica na parte aberta.
Menos 5 e menos 1, quem é maior? Professora, mas é sempre assim, poderia você colocar em ordem oposta, assim, teria problema se você botar assim, menos 1 aqui e menos 5 aqui? Não, vai depender do que você está perguntando. E também o seu símbolo que vai decidir a escrita. Ó, a comparação de menos 1 e menos 5, quem é maior ou quem é menor, fica óbvio, ó, o 1 está mais à direita, então ele é maior. Então ele fica mais ele é a parte aberta, ok? Também pode ser escrito assim. Se eles forem iguais, galera, é porque ele é negativo, o outro também, mas cuidado, tá? Se for assim, 2 e menos 2, eles são maiores e menor? Lógico que quem é positivo sempre é maior. Comparando, menos 2 e 2, quem é maior? 2. Eles são iguais? Não, tá? Aqui menos é menos, mais é mais. Tá bom? Cuidado com isso também. Isso é a questão que ele fala aí nessa página adicional de vocês de 135, que não tem muito mistério aí para estudar, tá bom? Então a gente conclui aí esses exercícios, essas explicações para vocês darem início aos exercícios da semana. Bons estudos, galerinha!